Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje a gente vai para o segundo vídeo referente à aplicação do processo do NNAS. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que a gente cria uma conta no site. Eu recomendo que você assista o vídeo explicando o que é o NNAS. Eu vou deixar linkado aqui para vocês poderem ter acesso. E é o vídeo da parte 1 de como você criar a sua conta no site do NNAS. Quando você assistir esses dois vídeos, você vai entender o porquê você precisa começar o processo da sua validação do diploma de enfermagem no Canadá através do National Nursing Assessment Service, ok? Então vamos lá. Agora a gente já tem a nossa conta, então nós vamos vir em Apply Login, colocar aqui o nosso e-mail de criação da senha. Ok. Perfeito, então a gente entrou no site do NNAS, essa é a nossa dashboard e é aqui que a gente vai começar a nossa aplicação. Bom, então ele já vai começar pedindo para que a gente dê um aceite aqui e diga que se a gente não tiver um diploma de enfermagem, a gente não vai poder participar do processo. Então, se você não tem um diploma, se você está colocando fake news aqui, se você ainda não finalizou a sua graduação, pode ter certeza que no final do processo o NNAS ele vai negar o seu registro. Então, ele já quer que desde o início a gente esteja ciente disso. E agora ele quer saber para qual modalidade de enfermagem a gente vai estar aplicando, para qual modalidade de enfermeiro, na verdade, né? Então, você vai tentar validar o seu diploma para License ou Register Practical Nurse, para Register Nurse ou para Register Psychiatric Nurse. Se você tem dúvidas para saber em qual categoria de enfermagem o seu diploma, a sua formação se encontra, eu gravei um vídeo aqui no canal explicando para vocês quais são essas modalidades de enfermagem aqui no Canadá e as diferenças entre elas. Então também vou deixar linkado aqui e aí você pode dar uma olhadinha nesse vídeo antes de tomar essa decisão e escolher. No meu caso vai ser a de Register Nurse e ele quer saber para qual província eu vou aplicar. Então aqui no meu caso é a de British Columbia. Continua. Aqui nessa informação ele está dizendo que eu vou ter alguns meses para poder trocar a minha província e o tipo da categoria de enfermagem que eu escolhi. E isso de graça, depois desse tempo, que são 2 meses depois da submissão, se eu quiser trocar, eu vou ter que pagar uma taxa. Ok, entendido. Então, a gente vai começar aqui com as informações pessoais. Bom, então, o meu primeiro nome, a gente já vai colocar aqui. Nome do meio, se você não tem nome do meio, você deixa em branco. E o meu last name ou o family name. Se assim como eu, você tem o seu sobrenome de solteiro e de casado, você pode colocar esses dois aqui. Other names não tenho. Sou female. A data do meu aniversário aqui. Aqui ele quer saber o nome do país onde eu completei o meu diploma de enfermagem. Então, vamos procurar aqui Brasil. E a língua que eu falo fluentemente. Então, português e português, a língua que eu escrevo fluentemente. E aqui ele pede para que eu coloque qual é a minha primeira língua. Então, no caso, vai continuar sendo português. Aqui eu também vou acrescentar inglês. English. Se você fala francês, espanhol ou enfim, outras línguas, vocês também podem ir adicionando aqui nessa etapa.
Aqui ele vai pedir para que vocês coloquem as informações referentes ao seu endereço. Como são informações muito pessoais, eu não vou divulgar aqui nesse vídeo as minhas próprias informações, mas vamos lá. Aqui vocês vão colocar o número e o nome da rua e o número do apartamento, se for o caso. A cidade, o postal code, que nada mais é que o seu CEP, e o país. Aqui ele quer saber se o endereço que você quer deixar para correspondência é o mesmo que você colocou aqui em cima. Caso contrário, você pode colocar outro endereço. Por exemplo, você ainda está morando no Brasil, mas você já tem planos de vir para o Canadá em alguns meses. Então, você pode pôr o seu endereço do Brasil aqui em cima e embaixo você já pode colocar o seu endereço no país que você vai morar, ou se você tem algum conhecido que já está morando nesse país e quiser colocar o endereço dele aqui, não tem problema, pode ser também. Ele vai pedir um número de telefone e um número de telefone alternativo. A próxima etapa vai ser referente à sua educação, à sua nursing education. Então a gente vai começar adicionando o nome das escolas das quais vocês se formaram. Então a primeira pergunta aqui, ele quer saber qual foi o país que você se formou. Eu vou colocar Brasil. Se você já tem uma validação de diploma em outro país, depois que você finalizar todas as perguntas referentes à sua formação no Brasil, você volta e adiciona mais uma Nursing School. Aqui vão aparecer o nome das universidades, talvez não tenha a sua universidade, então você pode vir aqui no final em Other e escrever a universidade que você se formou. No meu caso já tem, que é a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, então vou colocar essa mesmo. Essa pergunta ele quer saber se a sua universidade ela já não existe mais ou se ela se tornou outra universidade, se mudou o nome, se ela se juntou com outra universidade. Então, no meu caso é não, mas se no seu caso for sim, ele vai pedir para você colocar o atual nome da universidade. Mas como o meu é não, então não preciso me preocupar com isso. Ele vai querer saber o nome do programa que você se formou. Sou formada em bacharel em enfermagem. Se você é formada em bacharel e licenciatura, é só você trocar. Aqui eu tento colocar as respostas em inglês para facilitar. Inclusive, eu acabei de notar aqui que tá misturado, né? Então, vamos colocar direito, vai. Aqui. Agora sim, ficou tudo em inglês. Aqui você vai colocar todas as informações referente ao endereço da sua universidade, o nome da cidade, o estado e o CEP. Se essa escola se juntou com outra ou não, como a gente já havia respondido anteriormente. Aqui você vai colocar qual é o tipo do curso que você se formou. E ele vai querer saber se a sua universidade foi um college, foi um curso primário, secundário, se foi universidade. Então, aqui no meu caso é University. E a categoria do programa. Vou colocar Nursing. Ele vai querer saber o seu nome quando você se formou. Eu ainda não era casada quando eu tinha me formado. Então, eu vou colocar o nome que tá no meu diploma. Aqui ele vai querer saber a data que você começou e a data que você terminou. E a língua que as disciplinas foram passadas para vocês. Então, a minha teoria foi em português. A prática também foi em português. A instituição fala a primeira língua como português.
e o nome que aparece no meu diploma, que no caso é bacharelado em enfermagem. Beleza, aqui apareceu então a nossa primeira Nursing Education. A gente vai continuar por aqui. Então, nessa segunda etapa, ele vai querer saber informações referentes ao seu registro de enfermagem. Ele quer saber se você tem um registro de enfermagem válido. Essa é a primeira pergunta aqui. Então, sim, eu tenho meu registro no Corém. E a segunda pergunta, se o seu diploma é o suficiente para você poder atuar como enfermeira. No Brasil não é assim que funciona, a gente tem que ter o nosso registro no Corém, então não, eu não posso trabalhar somente com o meu diploma. Eu preciso de ter o meu registro de enfermagem ativo. Perfeito. Então, ele vai pedir pra gente adicionar o nosso Nursing Registration. Então, aqui a gente vai colocar o país, né? No caso é o Brasil, onde eu sou registrada. E ele quer saber qual é o nome desse conselho. O meu é o Corém, do estado de São Paulo. Deixa eu ver se ele tem salvo aqui já. Aqui, ó, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Corém. Então aqui ele quer saber qual que é o seu título, qual é o nome que aparece da sua profissão ali. No meu tá como enfermeira. Aqui ele vai pedir o seu número de registro e o seu status. Se você está ativa, se você não está ativa. No meu caso, eu estou ativa. E aqui ele quer saber a data que você criou, que você começou o seu registro. Ele quer saber se o seu registro de enfermagem, ele vale para sempre ou se ele tem data de validade. No meu caso, ele tem data de validade, então eu vou colocar aqui que não, que ele não tem validade eterna. Então aqui é a data de expiração. Essa pergunta, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque ele pergunta qual foi o método que eu consegui o meu registro, se foi através de algum exame, e não foi, né? Na verdade, eu me formei e pude já tirar o meu registro de enfermeira. Então, vou por author aqui. Próxima pergunta. Ele quer saber se eu sou elegível para trabalhar, se o meu registro ele está valendo na região da qual ele pertence, no estado de São Paulo. Então, sim. Ele quer saber se eu já tive registro em outras profissões na área da saúde. Não tive. Aqui é a mesma pergunta, se eu já fui registrada para praticar em outras profissões, porque essa daqui, na verdade, ele está se referindo a profissões na área da saúde e aqui são profissões no geral, também não. Ok, terminamos então a parte B. Aqui, ó, no cantinho, vocês conseguem ver o que vocês já foram preenchendo. Então, no nosso caso, a gente até agora preencheu educação e registro. Agora a gente vai para essa parte C. Essa parte de examination, ele quer saber quantos exames de enfermagem nós já fizemos até o momento. Eu confesso que essa é a etapa que mais me deixa confusa, porque aqui no Canadá, quando você se forma, não basta você ter o seu diploma e o seu registro de enfermagem, você vai ter que fazer uma prova teórica e prática para saber se você está apto ou não a ir para a área de trabalho. Assim como um advogado no Brasil, por exemplo, é como se fosse uma OAB, só que de enfermagem. Mas como isso não se aplica no meu país, eu não tenho que colocar aqui, porque eu nunca precisei de fazer essa prova. Agora vamos supor que essa seja a segunda vez que você esteja aplicando para o NNS, porque por algum motivo você
não conseguiu concluir a sua primeira validação de diploma. Então, talvez você já tenha feito essa prova de enfermagem aqui no Canadá, ou se você já validou em outros países, então você pode colocar essa opção aqui. Como eu nunca fiz essa prova ainda, eu vou deixar em branco, porque eu não tenho que colocar. Aqui ele vai fazer algumas perguntas referentes ao seu registro de enfermagem ou a sua licença Canadá. Então, vamos lá. Você atualmente tem registro de enfermagem canadense? Não, não tenho. Em quais outras províncias do Canadá você já tentou aplicar para ser enfermeira? Nenhuma no meu caso. Aqui ele está querendo saber se você já participou de algum processo de validação de diploma em outra província e já chegou a ser chamado, a ser aprovado, ou se você, enfim, de alguma forma, se você já deu início no seu processo de validação em alguma outra província. Não. E se você finalizou esse processo, esse assessment aqui do NNAS ou não, né? Porque não são todas as províncias do Canadá que utilizam o NNAS para validação. Então, não, no meu caso também é não. Essa é a primeira vez que eu tô tentando aplicar fora do meu país, primeira vez que eu estou tentando aplicar no Canadá. Então, todas as respostas vão ser não. Ele quer saber se você tem alguma limitação ou restrição para usar a sua licença de enfermagem. Não. E alguma vez a sua licença já foi suspensa ou negada por algum órgão regulador ou jurídico? Também não. Aqui ele quer saber se você já cometeu algum crime de ofensa que você ainda não obteve uma resposta positiva, no caso que você não foi absolvido, vamos dizer assim, ou que você ainda está esperando uma resposta desse ato criminal, também não. Na próxima questão, ele quer saber se você possui alguma condição física ou mental, também não. No caso, né, que te impeça de trabalhar como enfermeiro. Se você já passou por alguma situação de incapacidade, incompetência ou negligência profissional que te impediu de continuar trabalhando na sua área ou no seu país. Não também. Na próxima questão, ele quer saber se você atualmente está sob investigação por ter cometido algum erro profissional, se você está sendo investigado ou qualquer coisa do tipo que te impeça de trabalhar como enfermeiro, também não. E a última pergunta, ele quer saber se atualmente você está com algum processo ao qual você tenha cometido algum crime. Também não. Perguntas muito sérias, muito tensas. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de assinalar as opções aqui. Ok? Então aqui agora a gente vai para parte E, que é referente aos seus antigos empregos e empregos atuais. Aqui ele quer saber qual é o nome da empresa ou da organização que você trabalhou ou que você continua trabalhando, qual é a mais recente. E é claro que, pelo que eu entendo aqui, ele tá querendo saber referente ao nursing practice. Não trabalhei de fato como enfermeira desde que eu me formei. E isso não é algo que te impeça de começar a sua validação do diploma, porque em nenhum momento no manual do NNAS eles pedem para que você tenha um mínimo de horas ou de anos de trabalho para que você possa aplicar. Então, no meu caso, eu não teria o que preencher aqui. Mas para não deixar em branco, eu coloquei o que eu tenho trabalhado atualmente, que aqui no Canadá eu trabalho como caregiver, que seria uma cuidadora. Vou preencher aqui certinho.
Aqui são as informações de endereço para correspondência do empregador. Então, no meu caso, são as mesmas que eu já coloquei aqui, mas se no seu caso for diferente, você pode adicionar outras informações. Ele vai pedir um nome de um supervisor, então seria interessante que você conseguisse conversar com alguém no seu serviço, ou se de fato você já tem um supervisor, colocar o nome desse supervisor e a posição dele. Aqui ele quer saber um pouquinho mais sobre a descrição do seu emprego como enfermeiro. Então ele quer saber qual é o título que você foi contratado, como é que você está trabalhando. No meu caso, como eu disse, eu não posso trabalhar como enfermeira aqui ainda, porque não validei meu diploma, então tenho trabalhado como caregiver. Vou colocar outro e escrever caregiver. O job status, ele quer saber se você trabalha meio período, se você trabalha integral. E a língua, a primeira língua que você fala com as pessoas no seu serviço atual. Aqui ele quer saber o nome da área ou da unidade que você trabalha, se é uma unidade cirúrgica, obstétrica, psiquiátrica, pediátrica, geriátrica, enfim. Saber o tanto de horas que você trabalhou. Então, se você está nesse serviço há 5 anos, ótimo, você tem a opção de colocar todas as horas que você trabalhou durante esses 5 anos. Se você trabalha só há 1 ano, você coloca somente essa informação que você tem. Aqui ele quer saber quando você começou a trabalhar nessa empresa e quando você terminou. No meu caso, eu continuo trabalhando, então eu acho que eu vou deixar em branco. Vamos ver se ele vai aceitar. Aqui ele tá perguntando se você completou algum curso, algum programa de atualização nos últimos 5 anos. Eu entendo que seja qualquer curso ou especialização que você tenha feito na área de enfermagem. Eu fiz um curso de First Aid, então eu vou colocar esse mesmo. Deixa eu ver aqui o nome que aparece no diploma. First Aid and CPR. Então eu fiz esse curso na Cruz Vermelha Canadense. Fiz ele em 17 de janeiro de 2022 e terminei no mesmo dia. Foi um curso de 8 horas. Ele não deixou eu continuar, ó. Vamos ver o que foi que eu não preenchi, que ele quer que eu preencha. Ah, tá, nos últimos 5 anos. Bom, eu tenho trabalhado há 1 ano nessa empresa de caregiver, então vou colocar 0 nos últimos. O que mais que eu preciso preencher? Vamos ver se agora ele vai... Beleza, ele aceitou. E aqui, pessoal, vocês podem ir adicionando os outros lugares que vocês já trabalharam. Eu acho que quanto mais informações vocês colocarem, melhor nesse caso. Ok, agora a gente finalizou. Então, esse é o valor atual. Eu tô gravando esse vídeo dia 6 de setembro e esse valor tá em dólar americano. Então, o custo vai ser de 650 dólares para você abrir a sua aplicação e você vai ter que pagar 32 dólares e 50 centavos de taxas. Vamos ver quanto é que esse valor vai estar dando em real hoje. Bom, então somando a taxa com o custo da aplicação, fica em 682 dólares e 50 centavos, dólares americanos. Vamos colocar aqui a conversão para o dia de hoje para saber quanto é que tá dando. Bom, $1 americano tá valendo R$5,24. Então, 682 dólares e 50 centavos é o equivalente a R$3.574,93. Não é um processo barato, meus amigos. Na verdade, é um processo muito
caro. Eu ainda não paguei a minha inscrição, então tá lá como pendente, porque como a gente tem somente 12 meses para terminar, eu acho que eu prefiro agilizar o máximo que eu puder em relação à documentação, à tradução, entrar em contato com a minha universidade para poder pedir que eles enviem alguns documentos específicos que o NNS vai pedir. Também entrar em contato com o Corém, porque eles também vão precisar enviar algumas documentações. Enfim, existem também outros formulários dos quais a gente vai precisar preencher, que só serão disponibilizados depois que a gente efetuar o pagamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Acredito eu que as próximas etapas eu devo trazer vídeo aqui para vocês contando o que eu fiz depois disso, quais foram os documentos que eu separei para traduzir, formulários que a gente vai precisar preencher, e eu venho trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Eu sei que é um valor pesado, é caro. Deu um trabalho considerável preencher essas informações, mas não desistam.